quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e hoje a gente vai falar sobre esse assunto que vocês me pedem há muito tempo, que é um aulão, o primeiro aulão aqui do canal. A gente vai dividir esse aulão em 4 partes e hoje a gente vai falar sobre guerra da Ucrânia, desde a criação do Estado ucraniano até toda essa treta com a Rússia, como que começou, em que momento, né, esses dois países começaram a pegar um no pé do outro. A ideia é que vocês consigam entender que não é um evento isolado, né, o que tá acontecendo, o que começou a acontecer em 2022 e o que a gente tá vendo agora, mas sim o resultado de séculos de interações complexas, né? Eu sempre falo pra vocês que as coisas nas relações internacionais elas são muito mais complicadas do que parecem, mas nesse caso a gente vai estudar isso de forma mais a fundo, né? Tem laços culturais, disputas territoriais, divergências de identidade, enfim. E a gente vai começar então esse primeiro episódio desde o século IX até o ano de 1991, que foi o ano em que a Ucrânia se tornou um estado independente do sistema internacional. Então, assim, apanhadão, vamos nessa, porque vai ser babado. Bora! Vamos começar pelas origens históricas desse conflito, né, e dessa relação, né? Como eu disse, é uma relação histórica entre os dois países que se remonta desde o século IX, né, com o surgimento do que a gente chama, né, hoje em dia de Rus de Kiev. Ela foi como vocês estão lendo aí, uma federação política medieval. O centro dela, né, é a atual Ucrânia. Aqui vocês estão vendo um mapinha aqui do lado de como que era. E vocês estão vendo esse pontinho preto aqui, que é meio central? Isso aqui é Kiev, né, a capital da Ucrânia. Isso aqui, galera, é uma federação política, né, é um estado medieval que é, cara, um mix de várias etnias, de várias culturas. Tem cultura eslava oriental e é um ponto de irradiação naquela época do cristianismo ortodoxo muito forte. Esse estado que vocês estão vendo, ele foi um período muito fundamental para essa região porque definiu muitas das regiões e das relações históricas e geopolíticas que a gente assiste hoje em dia, que tanto a Rússia com o Principado de Moscou, né? Aqui a gente tem o Principado de Moscou e a gente tem o Principado do Sudoeste com a tradição cosaca. A gente vai falar sobre essa tradição um pouquinho mais pra frente, tá? E eles reivindicam esses dois polos, então a gente tem já uma divisão aí. Tanto Moscou quanto a Ucrânia, né? No caso, esse Principado cosaca, eles falavam que eles eram os herdeiros, né, deste estado medieval aqui. Só que aí, como a gente bem sabe, né, o Principado de Moscou, ele cresceu muito e veio, né, a se desenvolver para o Império Russo. E a tradição, né, e a narrativa que se fundou foi de que esse principado, que viria a ser a Ucrânia, e a própria Ucrânia seriam uma pequena Rússia. Aqui, galera, ao longo de toda essa aula, vocês vão ver que uma palavra muito importante é narrativa. A palavra narrativa, ela aparece diversas vezes e ela é muito central na nossa discussão. Porque tudo nas relações internacionais é uma questão de narrativa. Ah, Martina, quem apareceu primeiro? Quem dominou quem? É tudo uma questão de narrativa. Ao passo que aqui no Brasil, por exemplo, a gente estuda, né, com mais frequência hoje em dia, né, que a gente sofreu uma invasão pelos portugueses e foi uma exploração pelos portugueses. Lá em Portugal eles estudam uma história um pouquinho diferente, porque é tudo uma questão de narrativa, né? A narrativa que você constrói, ela vai definir a sua identidade, o jeito que a história vai olhar pra você. E aí, galera dos comentários, me responde. Por que a origem de um estado medieval tem tanta importância para as relações políticas atuais? Por que eu tô falando desde a criação do estado medieval? Por que eu tô aqui perdendo tempo falando das relações desses dois desde o século IX? Eu vou voltar para essa questão da narrativa, porque o Rus de Kiev, que é esse grande reino que a gente vê aqui, ele é um terreno de disputa de narrativa, né? Tanto a Ucrânia quanto a Rússia reivindicam a sua tradição e a sua cultura, né? São a continuação desse berço, dessa civilização. E após a fragmentação do Rus de Kiev, né, que aconteceu depois da morte de um príncipe muito importante e tudo mais, surgiram diversos principados. Surgiu o Principado de Moscou, surgiu aqui o Principado do Sudoeste, né, que teria as tradições cossacas. A narrativa imperial russa que se seguiu a isso, né, o Império Russo, ele tomou a narrativa e se consolidou nos séculos seguintes, né? Então tem toda essa
essa narrativa da pequena Rússia, dentro da grande Rússia, enfim. E nesse caso, né, a gente tem uma palavrinha que é chave, que é importantíssima, que é legitimidade. Então, a reivindicação da origem de um Estado medieval pode ser utilizado para justificar a legitimidade de um Estado. Então, por exemplo, no caso da Ucrânia, tá? Por que a Ucrânia bate tanto na tecla de que eles são os herdeiros desse Estado medieval de Rus de Kiev? Porque eles falam assim, cara, a gente sempre esteve aqui. A nossa existência como Estado, ela não é nova, ela vem lá do século IX. Mesma coisa faz a Rússia. A Rússia fala assim, cara, a gente não é um império à toa, a gente não é uma potência à toa. Nós somos descendentes, nós somos a herança de Rus de Kiev, de uma sociedade que se remonta desde o século IX. Então a primeira coisa é legitimidade. A segunda, até voou minha caneta. Com licença. A segunda, identidade nacional, galera. Uma coisa muito importante para sua soberania interna, né? Para você ter uma legitimidade com o seu povo, não só para o sistema internacional, né? É você ter a identidade nacional fortalecida. Todo governo tem a missão, né? De falar assim, pô, nós somos brasileiros, né? Tem orgulho de ser brasileiros. Ah, o Brasil é para os brasileiros, o Brasil é para todos. Existe uma identidade de ser russo e uma identidade que se remonta do século IX. Existe uma identidade de ser ucraniano. Uma identidade que se remonta desde o século IX. Isso justifica muitas ações políticas. Se você estiver anotando aí, eu quero que você pegue justificar ações políticas e circule assim várias vezes. Ó, circulei o meu aqui. Porque a gente vai ver muito dessa retórica quando a gente estiver falando do conflito lá na frente. Quando a gente estiver falando da anexação da Crimeia, quando a gente estiver falando da invasão da Ucrânia pela Rússia. Por quê? Porque quando você tem uma justificativa histórica, pô, você tem uma identidade nacional, você tem uma legitimidade histórica ali de um conflito e de um Estado, né, que se remonta e que existe há séculos e séculos, você consegue justificar ações políticas com mais facilidade, inclusive uma guerra e uma invasão. Isso também, obviamente, perpassa por disputas territoriais que são muito mais facilitadas por essas retóricas de uma remontação, de um histórico onde já existia um povo ali. Então, se você fala assim, pô, existe o povo russo ali desde o século IX, é muito mais fácil você vencer uma disputa territorial com esse argumento, né? Tipo, pô, estamos aqui há séculos e você chegou agora. E aí a gente também tem recursos e poder. Quando você faz uma reivindicação da origem de um Estado medieval, isso tá ligado também ao controle de recursos e ao controle de poder, né? Se o Estado medieval, ele tinha legitimidade sobre esses recursos e você é o herdeiro daquele Estado, por que você não pode ter direito a esses recursos também? E por fim, né, e eu acho que isso volta também à coisa que a gente falou da legitimidade da identidade nacional, que tem toda a política e a ideologia, né? Não é só importante você se vender como um Estado legítimo e como um Estado que tem identidade, e você ter identidade nacional para o seu povo, né? É muito importante também que o resto do mundo te enxergue assim. É muito importante que você possa utilizar essa retórica na política e que você possa utilizar, e não só na política internacional, mas na política interna também. A gente tem muito Putin, direto a gente vê foto dele montado em urso, matando tigre, né? Porque ele quer essa visão de um cara, tipo, de um czar, de um rei russo, de um imperador russo. Isso favorece ele politicamente, querendo ou não, dentro e fora da Rússia. Beleza? Galera, se eu estiver falando rápido demais... Galera que tá assistindo o vídeo, depois pode deixar mais lenta, né, minha fala. Eu trabalho no 220 mesmo, tá? Lembra que eu falei pra vocês que existia, né, o principado que viria eventualmente a ser o território da Ucrânia, que tem Kiev, que é a capital da Ucrânia até hoje? Eles viviam numa estrutura social e política que se chama Etmanato Cosaco. Esse é um sistema, ele é muito complexo e é muito único daquela região, tá? Eu tive que fazer bastante pesquisa para ir a fundo no que isso significava, pelo menos para poder explicar mais ou menos para vocês qual que é a parada, beleza? Mas a gente vai dividir em 3 tópicos aqui, tá? Que é a estrutura social, a estrutura política e o legado que essa estrutura social, né, deixou para os ucranianos e para a identidade nacional ucraniana. Uma estrutura social muito estratificada, muito hierarquizada. Aqui, ó, eu fiz essa humilde piramidezinha pra mostrar pra vocês. Eu preciso fazer um disclaimer. Nenhuma das pronúncias que eu vou fazer nesse vídeo tem a pretensão de estarem corretas, beleza? Mas a gente tenta, né? No alto da pirâmide, os cossacos
Starshina. Embaixo a gente tem os cossacos de patente e arquivo, e na base, né, da sociedade a gente tem os camponeses e os servos. Esses primeiros cossacos, eles são a classe de elite, né, de oficiais, de autoridades, eles detinham todo o poder e influência significativa naquela sociedade. A gente tem os cossacos de patente e arquivo, que são a maioria da população cossaca, que eram homens livres e guerreiros. Gente, isso é uma estrutura hierárquica, não é muito diferente do que a gente vê em outras civilizações ali da Europa. Vocês podem ver aí umas semelhanças com a galera grega, com a galera romana. E abaixo, os camponeses e os servos, que estavam presos à terra e aos seus mestres, né, cossacos. Aqui a gente tem uma parcela muito pequena da população que estavam mais altos na pirâmide, que tem mais poder. Aqui é poder máximo da galera, daquela sociedade, beleza? Essas pessoas eram as mais influentes, as mais poderosas, e elas eram em menor número, por isso que elas estão na partezinha mais pequenininha aqui da pirâmide. Aqui no meio a gente tem a galera homens livres e guerreiros, que eram uma parte boa da população, mas ainda assim não eram a maioria, e que estavam abaixo dos cossacos principais e mais acima dos camponeses. E por fim a gente tinha a maior parte da população, que eram camponeses e servos, que estavam atrelados à terra e aos seus senhores cossacos. A estrutura política. O Etmanato, ele era um estado semi-autônomo, com o seu próprio governo, leis e forças armadas. O Etman, que era o líder deles, tá? Ele era eleito pela Rada Cossaco, que era nada mais nada menos do que um conselho, que era o corpo legislativo. Então era um corpo de representantes de diferentes regimentos cossacos e classes sociais. Então, reuniam os cossacos principais. Esses cossacos votavam num cossaco que virava o hetman, beleza? Não precisa decorar nada disso. Isso aqui é curiosidade pra vocês, pra complementar não só o raciocínio, como o conhecimento de vocês. E por fim, o legado dessa sociedade foi que eles deram à Ucrânia essa legitimidade, essa identidade nacional, essa ideia de uma disputa de território legítima, né? E é um legado duradouro, é um legado que está na sociedade ucraniana até os dias de hoje, né? E desempenhou um papel crucial para a formação da identidade ucraniana que a gente conhece hoje. E a gente vai falar dessa identidade um pouquinho mais pra frente. Aí chegamos no momento. Primeiro grande encontro, né? Porque eram um estado feudal juntos. Esse estado feudal se escataplou-se, acabou, foi cada um para um lado. Se desenvolveram principados, o principado da Ucrânia de um lado, né, esse que eu acabei de contar para vocês, como é que funcionava a estrutura, o principado de Moscou, lá no norte, se desenvolvendo de forma independente, né, e simultaneamente a gente tinha a galera da Polônia-Lituânia, que era um outro principado. Então, temos 3 agentes da nossa fofoca aqui, beleza? Polônia, Lituânia, Moscou e eu vou chamar de Kiev, tá? Pra ficar mais fácil, que é a capital da Ucrânia. No século 17, ó, já tivemos um pulo grande aí de tempo. A Ucrânia, que era representada por essa lógica política que eu acabei de contar pra vocês, enfrentava uma situação geopolítica um tanto quanto complexa, né? Enfrentava uma pequena rixa. E aí, eles estavam sofrendo uma pressão da Polônia-Lituânia, esse outro principado que eu comentei com vocês. E aí, o que eles fizeram, né? O líder cossaco, ele foi buscar ajuda militar com o Principado de Moscou. Ele falou: não vou tancar sozinho, não vou conseguir, você vai ter que me ajudar. Foi exatamente isso que o czar da Rússia, em 1654, fez. Eles assinaram o Tratado de Pereyaslav. Ele assinou esse contrato com o Principado de Kiev. É esse papelzinho que vocês estão vendo aqui do lado, que parece um guardanapo sujo. Essa é a fonte de toda a treta que a gente vai estudar nas próximas 3 horas. Na interpretação ucraniana, e aí é por isso que você precisa prestar atenção quando a sua professora de produção de texto está falando, a Ucrânia viu aquilo como uma aliança militar. Apenas. A Ucrânia estava buscando uma aliança militar e para ela aquilo ali foi uma aliança militar. Para a Rússia, né, para o então Principado de Moscou, não foi bem assim. Eles viram aquilo como uma reunificação dos principados. Eu infelizmente não achei tradução desse documento pra gente analisar. O que vocês precisam saber é, a Rússia olhou para aquilo e falou assim: ótimo! Agora a Ucrânia é minha de novo. E a Ucrânia tava olhando para aquilo e falando: ótimo, tenho um amigo militar que vai me ajudar na pressão militar que eu tô sofrendo aqui. E aí, gente? Aí temos um problema de comunicação, né? Um tava achando uma coisa, o outro tava achando outra. E naquele momento, esse documento
e essa resolução do que de fato foi esse acordo é discutido até hoje entre os historiadores. Aparentemente, até pra quem tem a tradução disso aí que vocês estão vendo, não tá claro. Ou seja, fizeram um documento ruim. Não deu certo. Nem todo mundo ficou feliz com isso, né? Eu não preciso dizer nada que isso deu treta depois, né? É bem interessante como naquele momento a gente tava vivendo na Europa Ocidental, né? A Guerra dos 30 Anos. E era um momento de muita batalha. E a batalha, ela também vai pro campo historiográfico. Os próprios estudiosos não conseguem afirmar se a visão da Ucrânia era a mais correta, se era uma aliança militar temporária, se era, de fato, uma reunificação entre os dois países. O que importa é a gente analisar. Respostas não teremos. Podemos ter convicções? Podemos. Se a gente vai estar certo ou errado, pouco importa. O que eu acho que a gente tem que ter aqui é análise. Saber fazer uma análise crítica da questão. A gente tem que analisar os dois lados da parada. Ah, quem tá certo, quem tá errado. Não interessa, pouco importa. A esse ponto, pouco importa. Isso foi há 400 anos atrás, quase. Vamos passar por isso, tá? O importante é que nesse entrave entre os dois e nessa disputa de narrativas, criou-se duas vertentes. E essas vertentes, elas são o embasamento, né, da visão política e da própria posição desses países hoje em dia. Então a Ucrânia, e vocês vão perceber que isso é muito atual, né, busca proteção militar, autonomia e identidade. Então, buscou proteção militar da Rússia naquele momento, mas queria manter sua autonomia e sua identidade. A Rússia, expansão territorial, aumento da influência regional e consolidação do poder regional. Isso soa como alguma coisa para vocês? Gente, o tempo, ele não é uma reta, ele é um círculo. Chegamos no Império Russo. Ao longo do século XVIII, século XIX, ele foi absorvendo, gente, tudo quanto é canto do mundo. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Do ladinho da China, tomando a Europa e a Ásia praticamente inteira. Isso aqui era o Império Russo. Gigantesco. Como não poderia ser diferente, né? O Império Russo também tomou grande parte do território que hoje a gente conhece como Ucrânia. E aí a gente tem uma questão muito importante. Se formaram principados diferentes. A Ucrânia, né? A região ali de Kiev, tinha toda uma lógica política própria. Tudo aquilo que eu expliquei pra vocês é para que vocês entendessem que existia uma coisa completamente diferente do que estava rolando lá em Moscou, sabe? E aí, quando o imperialismo russo começa a crescer e começa a tomar ali os territórios ucranianos, eles veem uma certa identidade nacional. Vamos voltar aqui no slide, ó. O que a Ucrânia queria, ou melhor, naquele momento, né? O Etmanato Cosaco, busca de proteção militar, autonomia e identidade. O que o Império Russo teria que fazer para derrotar essa sociedade, para tomar essa sociedade para si? Tirar essa identidade nacional, tirar essa autonomia. E como isso foi feito? Com políticas de russificação. Essa é a palavra. As bases do Império Russo, elas foram lançadas ali de 1462 a 1505. Sim, o Brasil estava sendo, né, invadido nessa época. E isso expandiu enormemente o domínio, né, que a Rússia tinha no resto do mundo. Em 1547, a gente tem o primeiro monarca russo, imperador, né, czar russo, a ser nomeado. E aí a gente tem nessa época, né, um período de políticas de centralização muito fortes, né, para fortalecer essa identidade do Império Russo, russificação, que eu já vou explicar para vocês mais ou menos o que é, e supressão da identidade ucraniana. Chegamos lá. Basicamente, o que o Império Russo tentou fazer naquele momento, reformas administrativas, políticas econômicas, mudanças sociais que fossem significativas o suficiente para russificar a cultura ucraniana, para que aquela cultura ucraniana fosse reprimida a ponto daquele território também pertencer à Rússia como um país só. Dá um exemplo aqui do Brasil. São conflitos diferentes, são coisas diferentes. Mas a gente não teve no Brasil muitas tentativas separatistas do Rio Grande do Sul, porque eles não se viam como brasileiros. Óbvio que o Brasil não era mais, né, pelo menos, um império, no momento que as revoluções, por exemplo, da Farroupilha aconteceram. Mas existia essa falta de identidade nacional, essa falta de unificação
expansão do Brasil como um todo, que deixava, né, tornava mais comuns esse tipo de revolução separatista. Não só no Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul é mais famosa, por isso que eu tô dando de exemplo aqui. O que se precisou fazer? E uma das pessoas que foi responsável por fazer isso foi o Vargas. Criar uma identidade nacional. O que é ser brasileiro, né? Deus, pátria e família. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso é desde Vargas, galera. Isso é desde a década de 30. Por quê? Porque precisava criar uma identidade nacional, precisava fazer uma abrasileiração dos estados, entendeu? As pessoas precisavam se sentir brasileiras, né? Não só sulistas, ou não só mineiras, ou só, enfim, elas precisavam se sentir brasileiras. E nesse caso, é mais ou menos a mesma lógica. O Império Russo queria reprimir essa identidade nacional ucraniana para que essas pessoas se vissem como russas e não como ucranianas, sabe? Como um estado que quer se ver livre do Império Russo. Porque, obviamente, isso facilitava, né, a dominação desses povos. E aí a gente começa com reformas administrativas. Como eu disse para vocês, a centralização do poder é uma parte muito importante. Então, o Império Russo ele implementou um sistema administrativo centralizado na Ucrânia, substituindo as instituições autônomas existentes. Então, tipo, aquelas instituições que a gente conheceu, que eu contei pra vocês como funcionava, acabou, tá? Chegou o Império Russo, não tem mais. E aí eles colocaram governos provinciais e municipais diretamente subordinados a Moscou. Então, basicamente, eles criaram ali prefeituras, governos que cuidavam ali da região, mas que eram subordinados a Moscou. Moscou tomava todas as decisões no final do dia, enfim, administrativas pelo menos, né? E essas regiões, só a título de curiosidade, eram governadas por funcionários nomeados pelo czar. Pra quem não sabe o que é czar, tá? C-Z-A-R. É a dominação de rei ou imperador pra Rússia, tá bom? Sempre que eu falar czar, eu tô falando de um rei, de um imperador, enfim. A gente teve também a russificação da burocracia. A administração pública foi completamente, progressivamente, russificada, né? Então, o russo se tornou a língua oficial, os funcionários russos ocuparam cargos de liderança e isso marginalizou automaticamente a língua e a cultura ucraniana na esfera governamental. Então não existia mais um governo ucraniano, não existia mais uma lógica de governo ucraniana ou uma influência direta dos ucranianos e da Ucrânia na administração daquela região. E por fim, a gente tem a supressão da autonomia local. Então, aquilo que eu falei pra vocês, né? Eliminar qualquer vestígio de autonomia local, de independência daquela região, para que ela se tornasse cada vez mais, né, parte do Império Russo. É importante a gente destacar também, galera, que isso não estava acontecendo só na Ucrânia. Não era um problema pessoal, né? Isso estava acontecendo no Cazaquistão, no Azerbaijão, na Lituânia. Todos os lugares que o Império Russo ia dominando, ele ia impondo essa russificação, porque isso era importante para manter o Império unido. Você não tem um império se as regiões que você domina, elas seguem as próprias leis, seguem as próprias regras, têm própria língua, têm própria cultura, têm própria moeda, isso não faz nem sentido. Então, essa é a lógica do imperialismo. E é por isso que o imperialismo, ele é uma tática de governança, é uma tática de dominação muito violenta, porque ela precisa suprimir a cultura do outro. Ela precisa que haja uma homogeneidade para que ela continue existindo. À medida que o Império Russo era um império e expandia cada vez mais como império, a gente tinha essa necessidade de suprimir, né, a história e, enfim, a cultura ucraniana no geral. Depois disso, a gente tem as políticas econômicas. Então, basicamente, a Ucrânia, ela tem recursos naturais bem abundantes, ela tem uma possibilidade de extração de minerais boa, a terra é boa, não só para tipo plantação, mas para extração de minerais no geral, enfim. E essa terra, obviamente, foi explorada economicamente pelo governo russo, né? Então, pelo Império Russo, aliás, né? O Império Russo, como imperador daquela região, como quem manda, como novo governo, administrador, explorou muito os recursos daquele lugar, enfim, daquela localidade. A produção agrícola naquele contexto foi intensificada para abastecer o mercado russo e a industrialização promovida para atender aos interesses do Império. Então, a região foi muito movimentada agriculamente, tá? Tipo, plantação pra caramba, plantação e industrialização a rodo, porque eles precisavam suprir
as necessidades de um império daquele tamanho. Então, a Ucrânia, o principado ucraniano ali, o principado de Kiev, ele era um principado pequeno, com limitações. Só que a partir do momento que ele passa a fazer parte de um império gigantesco, primeiro que ele tem mais investimento para poder fazer esse tipo de produção. Segundo que ele é mais requerido para esse tipo de coisa, né? Então, aumentou a exploração dos recursos. A gente teve também a industrialização e a urbanização. Foi um investimento grande que o próprio Império Russo fez naquela região para poder modernizar e para poder aproveitar a mão de obra, todo o território, enfim, e os recursos naturais que aquele lugar dava. Porque, lembrando vocês, 1500, não era tão fácil levar matéria-prima de um lugar para o outro em 1500, 1600, 1700, enfim. Então, eles investiram muito nessa industrialização no lugar e na urbanização. E esses foram 2 pontos, o 2 e o 3, que trouxeram muito desenvolvimento econômico para aquela região. Então, foi uma região bem desenvolvida economicamente no Império. A gente teve regiões bem menos desenvolvidas. Entretanto, aquela era uma região que não estava pronta para receber toda essa evolução tão rápida. Então, apesar das cidades ucranianas elas terem crescido rapidamente, as condições de vida da classe trabalhadora eram muito precárias. Então, a gente já começa ali a ter alguns grupos se movimentando a favor da classe trabalhadora, se revoltando contra o império, e a gente já sabe onde é que isso vai dar, né? Por fim, galera, teve muita mudança social. Como eu disse pra vocês, teve toda a russificação cultural. O Império Russo, ele impôs língua, a religião e os costumes russos, tá? Eles foram impostos ali naquela região. Naquele momento, gente, o ensino do ucraniano, ele foi restringido, tá? Então, a gente teve uma diminuição significativa e até mesmo uma censura da língua e da utilização e dos costumes, enfim, ucranianos. E a Igreja Ortodoxa ucraniana foi subordinada à Igreja Ortodoxa russa. Lembra que eu falei pra vocês que aquele era um lugar de ascensão muito grande na Igreja Ortodoxa. Então, a Igreja Ortodoxa ucraniana e russa tinham costumes e dogmas diferentes, e a Igreja ucraniana foi subordinada à russa. Uma coisa importante da gente falar sobre essas políticas de russificação do Império Russo, né, na Ucrânia especificamente, é que a experiência ucraniana sob o domínio russo não foi homogênea, nem no Império e nem na época soviética. Não sei se vocês já viram o tamanho da Ucrânia atualmente, mas é um território bem grande. E, obviamente, as pessoas vão ter ideias e visões diferentes daquele regime e experiências diferentes com aquele regime, tá? Isso é importante da gente pontuar também. Porque mais pra frente eu vou falar de uma guerra civil que rolou lá e talvez vocês fiquem um pouco confusos com relação a isso. Império Russo e o Ukaz de Ems, né? Eu acho que essa aqui é o exemplo mais claro e o mais transparente que a gente pode dar de russificação naquela época. O Império Russo, ele implementou uma série de medidas para assimilar culturalmente os ucranianos e erradicar de vez, né, essa identidade distinta que eles tinham com os russos, beleza? O Ukaz de Ems de 1876. Então a gente já tá falando aí 50 anos antes da Revolução Russa, que foi uma política, né, que proibiu a publicação de livros e a realização de peças teatrais em linguagem ucraniana. É uma censura, assim, da mais clara possível, né? Era o Império Russo mostrando de fato suas garras e mostrando de fato a sua necessidade e a sua vontade de se anexar completamente à Ucrânia, né? Então foi proibido a publicação de tudo quanto é artigo científico em língua ucraniana, proibiu a importação de livros e panfletos ucranianos do exterior. Então não podia vir coisa em ucraniano também. Não podia imprimir aqui no país, mas pode trazer de fora? Também não pode. E também não pode livros didáticos e traduções em ucraniano. O que isso significa? Se um livro existe em russo, não se pode traduzir para ucraniano. Então uma pessoa mais velha que só sabe falar ucraniano vai ter que aprender russo, porque não pode mais traduzir. Não pode se escrever livro em ucraniano, não pode traduzir para o ucraniano. Isso é uma repressão muito forte dessa identidade nacional e dessa cultura. Também teve uma restrição ao teatro ucraniano, então todas as apresentações em língua ucraniana foram proibidas, né? A supressão também da educação em língua ucraniana, como eu falei pra vocês. O ensino em ucraniano também foi proibido nas escolas e faculdades. E censura qualquer publicação relacionada à história ou cultura ucraniana
estavam sujeitas à censura rigorosa. É um governo autoritário, como todo imperialismo, mostrando as suas garras e mostrando até onde eles estão dispostos aí para garantir uma unidade nacional, uma unidade de identidade nacional. Isso, obviamente, atrapalhou muito, né, o desenvolvimento da literatura, do teatro, da educação ucraniana, e visou como objetivo final, né, erradicar a expressão cultural ucraniana, né, na época. Intensificou, claro, essas políticas de russificação, porque é muito mais fácil você administrar, implementar diferenças sociais, mudanças econômicas em um país que segue a sua cultura, que fala a sua língua, que consome o que você consome, do que um lugar que tem toda uma cultura, uma lógica e uma educação completamente diferentes, né? A gente tem algumas figuras que foram importantes para serem subversivas, né, naquele momento. A gente tem Taras Shevchenko, que é um poeta e artista ucraniano do século XIX, e ele se tornou um símbolo da resistência cultural e do renascimento nacional ucraniano, enfim, trazendo mais a título de curiosidade para vocês mesmo. Chegamos no momento. Ucrânia na União Soviética. Esse é um assunto, acho que muita gente se confunde, né? Ucrânia na União Soviética e Ucrânia no Império Russo são completamente diferentes. Em 1917, a gente tem a Revolução Russa. Após a Revolução Russa, simultaneamente, acontece uma guerra civil dentro da Ucrânia, dentro desse espaço ucraniano. Não era Ucrânia, era Império Russo, tecnicamente, mas daquela região ali que futuramente se tornaria Ucrânia. Por quê? Lembra que eu falei pra vocês que as visões dos ucranianos dos períodos de União Soviética e de Império Russo são muito variadas? Pois é. Tinha gente que não concordava com essa revolução. Também tinha muitos bolcheviques naquela região. Então, houve uma guerra civil para que finalmente aquela região se rendesse, participasse da revolução e fizesse parte da União Soviética. Isso foi oficializado em 1920. Então, só 3 anos depois que começou a revolução em 1917. De primeira, de baque, assim, inicialmente, a gente teve um período de ucranização. Então, à medida que o Império Russo, né, com os czares, eles faziam esse esforço para russificar a parada, a União Soviética fez o contrário. Principalmente na gestão do Lenin, no período leninista ali, houve uma ucranização. Então, voltar às raízes ucranianas, voltar à lógica de cultura e de produção cultural, enfim, ucraniana. Porém, né, o Stalin chegou ao poder e com o Stalin chegando ao poder, muitas coisas mudaram. E isso interferiu diretamente nesse processo de ucranização e de resgate dessa cultura ucraniana. E é sobre isso que a gente vai falar. Chegamos agora, mais ou menos no meio dessa primeira parte, e o que eu acho que vai ser a hora que a gente mais vai ter o que pensar. Tem coisa pra falar até amanhã sobre esse assunto. Eu trouxe várias referências bibliográficas pra eu não estar falando aqui sozinha e pra vocês não acharem que é vozes da minha cabeça e pra vocês não acharem que eu tô tirando coisa do cosaco. O Holodomor, ele é um dos episódios mais trágicos e controversos da história ucraniana e da história da União Soviética. Ele é conhecido como uma grande fome que atingiu ali a região da Ucrânia. Ali tá 32, mas dá pra falar 31, que a fome começou mesmo em 31, até 33. Então foram 3 anos de fome extrema. A gente tem aqui essa estátua de uma garotinha muito magrinha, né, em homenagem a esse episódio. E por que eu falo que ele é muito polêmico? Lembra que eu falei pra vocês que tudo sobre essa história, tudo sobre essa guerra, tudo sobre o que a gente vai conversar aqui é uma questão de narrativa? Pois é, existem narrativas muito diversas sobre o que foi o Holodomor de fato. O que causou o Holodomor? Como a gente pode classificar o Holodomor? E eu acho que pra mim ele é o exemplo perfeito do que eu quero passar com essa aula, do que eu falei do início, sobre narrativas e sobre a importância das narrativas para esse conflito especificamente. No período stalinista, né, com Stalin, eles começaram a aplicar a coletivização da agricultura e a deskulakização. É essa apropriação do Estado, nesse caso do Estado soviético, né, de terra, gado, colheita, ferramenta, que pertenciam a comunidades camponesas. Então, basicamente, o Estado ficaria responsável por administrar tudo isso. Lembrando que, pela lógica soviética, e aqui não sou eu que estou falando, é Lenin, Karl Marx e Friedrich Engels. Esse era um governo que era um governo do povo, né? Perfeito? Era uma ditadura do proletariado, era uma gestão do proletariado. Então,
Para que essa gestão permanecesse e continuasse, era necessário fazer essa coletivização e essa administração do que era produzido em terras camponesas. O que isso significa, Martina? União Soviética. Vocês já viram o tamanho daquele negócio. É gigantesco. E detalhe, tá? Metade daquilo ali é Sibéria. Então, metade daquilo ali não produz nem uma frozinha pra cheirar. Então, o que eles precisavam fazer para que o Estado da União Soviética funcionasse como um todo? Eles precisavam coletivizar a produção, então as produções agrícolas, as produções camponesas, para organizar o que fosse produzido nesses lugares. Lugar X produz milho, lugar Y produz batata e lugar Z não produz nada. Então o que eles precisam fazer? Eles precisam pegar e dividir igualmente para milho e batata para todo mundo. Porque senão os que não plantam nada passam fome, os que só plantam milho ficam sem batata e os que só plantam batata ficam sem milho. Se a ideia é uma organização dos trabalhadores que funciona de forma igualitária, né, é necessário que haja uma organização do Estado nesse sentido. Então foi feita a coletivização da agricultura. Nesse mesmo momento, a gente tinha ali uma classe, né, de pessoas, kulaks. Tá vendo essa desculaquização? Os kulaks, galera, eles eram uma camada social mais próspera daquela sociedade. Esse é um termo pejorativo que era utilizado no linguajar político soviético para se referir a camponeses ricos, basicamente, né? A burgueses, né? Então a gente tinha os kulaks, pessoas que se beneficiavam, tiravam proveito de trabalho de servidão e de exploração, né, do trabalho a favor de ficarem ricos. E aí, nessa era stalinista, juntamente com a coletivização da agricultura e das terras e dos meios de produção, a gente teve essa força-tarefa para acabar com essa classe política, social, econômica. Essa foi uma política muito controversa e que foi feita de um jeito muito agressivo ao longo das décadas e ao longo da história soviética. Então, a gente tem aqui o Lenin. Vamos ler o que ele tem a dizer? Como partido do proletariado, temos a obrigação absoluta não só de apresentar sem demora um programa agrário sobre a terra, mas também de defender medidas, com licença, práticas de realização imediata no interesse da revolução agrária camponesa na Rússia. O que isso significa? Eles queriam fazer reforma agrária. Só que, para a revolução acontecer, e para a revolução rolar, e para ninguém morrer de fome, e para dar tudo certo, precisava de comida, precisava de produção. Então, essa coletivização, ela foi nesse sentido. Essa caça aos kulaks, né, era também no sentido de acabar com pequenos burgueses que faziam a exploração da classe trabalhadora e que se enriqueciam com isso, com o objetivo de intensificar, né, essa coletivização e essa eficiência da coletivização da agricultura. O que Karl Marx e o Engels falam sobre isso? A condição essencial para a existência e o domínio da classe burguesa é a acumulação da riqueza nas mãos de particulares, a formação e o crescimento do capital, kulaks. A condição de existência do capital é o trabalho assalariado. Lembra que eu falei para vocês que os kulaks eles os utilizavam de servidão? Pois é. Este se baseia exclusivamente na concorrência entre os operários. Basicamente, concorrência da classe trabalhadora, trabalho assalariado e toda essa questão de acumulação de riqueza. Tudo isso estava rolando. Polêmicas à torta e à direito. Governo do Stalin perdendo a mão várias vezes nessa caçada aos kulaks, tá? Vários casos de repressão muito violenta, de punição sem justificativa. Naquela época, gente, e principalmente com o fim da União Soviética, é muito difícil da gente achar documentos históricos que comprovem que tudo que estava sendo feito ali era feito corretamente. Então a gente tem muita memória coletiva que coloca em xeque a credibilidade de algumas dessas operações. De todas, de forma alguma, mas de algumas. Isso é normal em todo o processo histórico. Então isso estava acontecendo. Coletivização das terras. Estava acontecendo apenas na Ucrânia, Martina? Não, estava acontecendo em toda a União Soviética. 1931, início da fome soviética. Isso aqui foi um babado. Por diversos motivos, sejam eles por dificuldade na organização do ciclo produtivo agrícola, dificuldades ambientais, o foco exacerbado nas políticas caça aos kulaks, enfim, qualquer que fossem os motivos, a gente teve ali um âmbito geográfico
geográfico. A fome no Cazaquistão, especificamente de 1930 a 33, foi uma fome antropogênica, né, que a gente chama, que é de razões naturais, em que mais de 1,5 milhão de pessoas morreram na República Autônoma do Cazaque, né, que é a região que hoje fica o Cazaquistão. Gente, é muita gente, 1,5 milhão de pessoas morrendo de fome. E a gente teve uma fome muito grande na região da Ucrânia, o Holodomor. A gente pode colocar várias justificativas aqui. A narrativa ucraniana que se criou sobre essa fome é que foi um genocídio causado de forma arquitetada e de forma estrutural pelo governo soviético contra a comunidade ucraniana, para punir a comunidade ucraniana, que era uma comunidade que tinha uma concentração muito grande de kulaks e uma concentração muito grande de camponeses que não acreditavam na coletivização de terras. Então existe essa narrativa do genocídio cometido pela União Soviética com a população ucraniana, né? Existe também a argumentação de que, na verdade, foi apenas uma coincidência, ou é porque houve mesmo uma dificuldade na organização do ciclo produtivo, mas é que aquilo não era exclusivamente da Ucrânia, isso aconteceu em toda a União Soviética. Foi um período de adaptação que teve suas vítimas, mas que foi para um bem maior. Tem gente que argumenta que é por questão exclusivamente ambiental. Tem gente que argumenta que é porque o enfoque do governo era muito mais na caça aos kulaks do que, de fato, na coletivização e no funcionamento desse sistema, independente de qualquer coisa. Eu peguei esse trechinho aqui, ó, desse artigo científico. Ele é da Camila Orjuela. Ela fez a Universidade de Gutenberg, na Suíça. Aqui ela coloca uma citação que eu acho muito interessante pra gente nesse momento e que eu acho que a gente tem que ter em mente quando a gente está discutindo especificamente essa questão. Se considerarmos violência apenas os atos intencionais cometidos por atores identificáveis, obscurecemos as muitas maneiras pelas quais as pessoas são prejudicadas por sua posição na estrutura social ou por ações ou passividade que podem não ser intencionais, além dos casos em que é difícil traçar uma cadeia causal entre o perpetrador e a vítima. O que isso quer dizer? Independente de qual seja a justificativa, ou a razão, ou a causa, não dá pra gente considerar violência apenas o que tem causa clara, apenas o que tem uma explicação direta, apenas o que tem um causador e uma vítima claras. A questão que tem que ser levantada é, fato, os ucranianos, os cazaques, a galera da Sibéria, a galera de Moscou, todos esses estavam sob tutela do Estado da União Soviética. Portanto, todos eles eram de responsabilidade do Estado da União Soviética. Isso significa que necessariamente a União Soviética fez de propósito? Não, mas não deixa de ser uma violência. Agora, tratar como genocídio ou não é uma questão de narrativa. É isso que a gente precisa diferenciar. Deixa de ser uma violência, prova clara de que essas pessoas estavam prejudicadas por sua posição na estrutura social? Não é. É exatamente isso, é uma prova de que aquelas pessoas estavam prejudicadas pela sua posição na estrutura social ou por ações ou passividade do Estado, mas elas estavam sob tutela do Estado. Agora, se foi proposital ou não, se é classificado como um genocídio ou não, isso é questão de narrativa. Isso não sou eu que tô falando. A gente vai discutir isso mais pra frente. O Holodomor ucraniano. Aqui eu vou fechar o meu caso com relação a isso pra vocês. Em 1931, as consequências das más colheitas em outras regiões da União Soviética fizeram com que a galera daquela região ali da Ucrânia tivesse que contribuir com 42% da sua produção. Ou seja, eles tiveram que dar muito mais do que eles normalmente davam para poder ajudar o resto do Estado da União Soviética. Isso agravou, né, a desorganização do ciclo produtivo daquela região e acabou desencadeando um período de fome muito grande. Isso teve como consequência êxodo rural dos camponeses em direção às cidades, e isso alastrou ainda mais a fome, porque se a galera tá saindo do campo, quem é que tá plantando? Lembra que eu falei pra vocês que aquela região, durante o Império Russo, foi muito urbanizada, foi muito industrializada?
A galera tava saindo do campo e indo pra essas áreas urbanas. O que tava acontecendo? Tava faltando gente no campo, tava faltando produção. Eles já tinham que mandar muita produção pra fora e tava faltando pra eles. Tava faltando pra fora. E aí a gente vê aí um caos se instaurando. Naquele momento a gente tem uma população desesperada pela fome que começa a se colocar contra a coletivização cada vez mais das terras. Fala assim, pô, peraí, calma aí. Eu não tô dando o que comer, eu não vou coletivizar minha terra. Eu li até um artigo, ele tá citado no próximo slide, que é, o cara fala assim, existia memória de gente, todo mundo era ladrão, o lugar virou um caos, todo mundo queria apenas sobreviver. E isso aumentou ainda mais a repressão do Estado a favor dessa coletivização das terras e aumentou ainda mais essa ideia, né, que existiam muitos kulaks, muitas pessoas querendo acumular riqueza naquela região e favoreceu também a exploração de trabalho de forma escrava e de forma servente. Então, o caos se instaurou basicamente nesses anos de Holodomor. Mas aí, lembra que eu falei pra vocês que se isso foi proposital ou não, se isso foi um genocídio contra a população ucraniana ou não, é uma questão de narrativa? O Parlamento Europeu não reconhecia essa questão como um genocídio contra a população ucraniana até 2022. Vocês lembram o que aconteceu em 2022? Por que o Parlamento Europeu, gente, demorou 90 anos para reconhecer um suposto genocídio que aconteceu do lado deles? Gente, vocês terão acesso a todos os materiais, tá? Fiquem tranquilos. Lembra que eu falei para vocês que a construção da narrativa é muito importante? Pra quê? Vamos voltar? Que eu perguntei para vocês por que é importante a gente pensar lá do Estado medieval, que não sei o quê. Por que isso constrói legitimidade, identidade nacional? A história daquele povo constrói isso. Sofrimento, posição de ser subjugado. O Parlamento Europeu só reconhecer isso no ano em que a Ucrânia foi contra a vontade do Parlamento Europeu e invadiu a Ucrânia, é muito significativo. A gente vai falar um pouco mais disso quando a gente chegar em 2022. Então, a gente tem o Parlamento Europeu reconhecendo o genocídio, como genocídio, a fome soviética imposta aos ucranianos lá em 1932. No ano da invasão. E aí a gente chega nesse trecho desse artigo que eu também vou disponibilizar pra vocês, tá? Tudo domínio público, viu, galera? Esse é um artigo muito interessante que é sobre a memória da fome dos ucranianos na época do Holodomor. É sobre essa questão do ressentimento, é sobre essa questão de como é lembrada uma fome, né? Como que é lembrada uma questão dessa, né? Vamos lá, seguindo esse rastro, toda a rememoração, também a memória do Holodomor ganha efeito discursivo, eco político, forma ideológica, vida e imaginação tendenciosas para além dos marcos do passado. O que ele quer dizer? Que os fatos, diante de uma narrativa política, eles se tornam apenas bonecos. Eles se tornam apenas peças para serem colocadas e serem mexidas da forma que os atores quiserem. Então, os fatos, né, toda a rememoração, a memória, ela ganha um efeito discursivo, ela vira discurso, ela vira narrativa, ela toma eco político, forma ideológica, vida e imaginação tendenciosa para o lado que você quiser. Nesse caso, a gente tem um lado muito claro aqui. A gente tem o lado contra a Rússia, né, que invadiu a Ucrânia em 2022. E aí a gente tem o quê? A rememoração, quase como uma modelagem daquela memória, daquela história, para criar uma narrativa que faça eco político. Se relembrar é atualizar, dá novos fôlegos àquilo que em um determinado tempo foi ou constituiu-se importante. Os ucranianos e descendentes, quando utilizam-se do Holodomor para reivindicar o reconhecimento internacional como vítimas de um genocídio, acordam da letargia os registros que foram aquietados por outras emergências e que vêm à tona por outras demandas. O que isso significa? Isso não está sendo trazido à tona à toa. O Parlamento Europeu não está reconhecendo isso aqui do nada à toa. Isso aqui é necessário que se acorde da letargia, os registros que foram aquietados, né? É necessário que a gente traga à tona novamente os registros que já foram esquecidos para que se adequem a emergências que vêm à tona por outras demandas. Novamente, não que isso não tenha acontecido, existe uma memória. A questão é como essa memória ela é moldada.
ela é moldada para caber em uma narrativa. E quem tá falando isso não sou eu, é o Dr. Paulo, que é doutor em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio pós-doutoral em História e professor do programa de pós-graduação e ensino na Universidade Federal Rural do Semiárido. E esse artigo é muito interessante, eu vou deixar o link pra vocês quiserem ler. O que a gente tem que manter sempre em mente, galera, é essa frase aqui. A gente não pode considerar como violência apenas aquilo que é direcionado. O que foi feito com aquelas pessoas naquela época, a fome, foi uma violência. Se foi por querer, sem querer, isso não interessa. Não interessa. Não deveria ter acontecido. Causou vítimas. Causou morte, né? Morte de 1 milhão de pessoas no Cazaquistão, mesmo que fosse por questões de âmbito geográfico, né? Aquilo era responsabilidade do Estado soviético, né? Foi uma responsabilidade deles e é uma violência. Independente do porquê ou do não porquê. A grande questão é que a utilização do Holodomor, dessa época de fome, como uma narrativa de genocídio para criar uma justificativa de um Estado com uma história de genocídio que não necessariamente a pertence, vem à tona por outras demandas. Vem à tona agora pela necessidade de reforçar a existência de um Estado ucraniano e de um povo ucraniano que sofreu já nas mãos do que veio a ser futuramente a Rússia, né? Que foi a União Soviética. Entenderam? É uma loucura esse pensamento, galera, mas é pra vocês pensarem. Por favor, tragam artigos que me refutem e que dizem o contrário. Eu não tenho pretensão nenhuma aqui de estar completamente correta, mas é isso que a gente faz na academia, né? A gente utiliza bibliografias, a gente utiliza autores, a gente utiliza pessoas que sabem mais do que a gente e que argumentam melhor do que a gente para construir um raciocínio que pra gente faz sentido. E pra mim isso faz muito sentido. Com o debate acadêmico que existe em torno do Holodomor, pra mim, pelo menos, essa narrativa, ela é muito concreta e ela faz muito sentido. Isso aqui é senso crítico, galera. É pra que vocês tenham um senso crítico pra olhar pra uma coisa e falar assim... será que isso foi de fato um genocídio arquitetado pela União Soviética? Ou será que isso é uma narrativa que contribui muito pra uma coisa que a Europa quer agora, que a OTAN quer agora, e que eles estão forçando pra caramba? Entendeu? Gente, Segunda Guerra Mundial e pós-guerra. A gente sabe, né, que a União Soviética deu um amasso no bigodinho na Segunda Guerra, né? Mas a região da Ucrânia, especificamente, ela foi uma região muito atingida. Se pensarem aí no mapa da Europa ali, a Ucrânia tá muito próxima da Alemanha, a Ucrânia tá muito próxima da Polônia, a Ucrânia tá muito próxima de regiões ali que foram centrais no conflito com a Alemanha nazista, né? E sem contar que toda a União Soviética sofreu com estratégias de guerra, como estratégias da guerra da terra arrasada, enfim. Vou focar aqui na questão ucraniana. Teve muita ocupação nazista naquela região, então eles também sofreram muito com isso. Foi uma coisa que futuramente vai ter um impacto. A gente tem muitos movimentos neonazistas lá na Ucrânia e a gente vai falar sobre isso mais tarde. Isso foi acompanhado, né, por mais uma onda de repressão e de russificação da cultura daquela região. É importante a gente lembrar que aquela era uma situação muito atípica, né? Porque a gente tá vendo ali uma região que faz parte da União Soviética que está sendo ocupada por nazistas. Tensão completa e total a todo momento, a todo tempo. A necessidade de centralizar o Estado. Lembra que eu falei das questões da russificação para vocês? Centralização do Estado, reforço da cultura e administração e, enfim, tudo isso russo. Isso era importante para a estratégia de guerra, inclusive. Então a gente teve um aumento nessa russificação. Stalin morre. Stalin vai com Deus. A partir da morte dele, essa russificação ela continua, mas ela dá uma abrandada. Continua de forma muito mais sutil. O russo, ele segue sendo uma língua de prestígio, ele segue sendo ali a língua principal, só que abre mais margem para manifestações da cultura ucraniana. Ainda assim, o governo, o ensino, tudo isso é russo, porque, lembrando, nessa época a Ucrânia fazia parte da União Soviética, desde 1920. Então, não é anormal que eles fizessem parte da administração e da lógica, enfim, soviética. Afinal, faziam parte do Estado soviético. E aí a gente tem a primeira vez que a Crimeia dá as caras. Juro por Deus que quem falar que eu tô relativizando o Holodomor vai tomar bloco.
Eu não tô relativizando nada. Eu falei em todos os momentos, o Holodomor aconteceu. Ponto final, é um fato. Gente nos meus comentários, gente que vier falar assim... Ai, porque você tá falando que o Holodomor não aconteceu. Aconteceu. Ponto final. Em momento nenhum eu disse que a fome não aconteceu, em momento nenhum... Por favor, aprendam a interpretar. O que eu estou dizendo é, existe uma construção de narrativa em cima de se foi causal, se foi por causa orquestrado um genocídio ou não. E se foi ou não também, não estou discutindo isso. Mas que é uma narrativa que favorece muito um lado da guerra que está acontecendo hoje, Isso não sou eu que estou falando. É um doutor em história. Não sou eu. Se vierem falar mais uma vez que eu relativizei que esse negócio não aconteceu, eu vou ter uma síncope nervosa. Vocês querem ser burros, vão ser burros na casa de vocês. Não vão me irritar aqui na minha casa, não. Desculpa, me exaltei. Crimeia, né? Esse nomezinho, ele não vai ser a última vez que vai aparecer aqui. A Crimeia, em 1954, houve uma transferência. E aí a gente precisa falar sobre o que são esses estados ucranianos, tá? Também não é a última vez que eles vão aparecer por aqui. Em 1954, a Crimeia ela foi transferida da República Socialista Federativa Soviética Russa para a República Socialista Soviética Ucraniana. Martina, que caralho isso significa? As repúblicas socialistas federativas soviéticas ou repúblicas socialistas soviéticas eram os estados, eram as unidades administrativas. Pensem neles como os estados, tá? É tipo os estados do Brasil, sabe as unidades federativas que a gente tem aqui? Basicamente isso. Então a gente tinha, é uma sigla gigantesca essa daqui, ó. RSFSR. Significa República Socialista Federativa Soviética Russa. Essa era, galera, meio que a Brasília deles. Essa era a principal. Era lá que ficava Moscou, abrangia a maior parte da Rússia moderna. Rússia moderna que a gente vê hoje era essa, mais ou menos. Tanto em termos de território quanto em termos de população. Era a parte principal da economia deles, era a parte principal da política deles. A Crimeia, que é a região que dá tanto problema entre Rússia e Ucrânia, que foi anexada pela Rússia lá em 2014, mas a gente vai falar de 2014 lá pra frente, ela foi transferida dessa região, dessa unidade administrativa, para a unidade administrativa da República Socialista Soviética Ucraniana, tá? Da RSSU. Essa decisão, ela foi tomada dentro do contexto ainda da União Soviética, né? Em 1954. E ela tinha motivações complexas, enfim. Mas o grande ponto que levou a essa transferência da Crimeia foi a celebração do aniversário de 300 anos daquele tratado que a gente falou lá no início. Lembra aquele tratado que eu falei pra vocês? Que o Principado de Moscou achou que era o Principado de Kiev se juntando a eles, o Principado de Kiev achou que era uma ligação militar? Isso fez 300 anos nesse ano e eles decidiram dar a região da Crimeia para essa outra, né, unidade administrativa. Tudo isso, gente, fazia parte da União Soviética. Aqui, ó, elas eram teoricamente iguais. Só que essa RSFSR, ela era a sede do governo central soviético e é o que a gente conhece hoje mais ou menos como Rússia. E eles passaram para essa unidade administrativa da Ucrânia. Essa é a treta da Crimeia. Vamos supor, sei lá, São Paulo tem uma represa na fronteira ali com o Paraná. Não é fronteira porque fronteira é entre países, né? Mas na delimitação ali entre São Paulo e o Paraná. Daí um dia, o Brasil acaba, São Paulo e o resto, Sudeste, Nordeste e Norte viram o Brasil e o Sul se separa finalmente, né? Igual eles queriam. E o Centro-Oeste também vira Brasil e o Sul se separa. Antes de se separar, 40 anos antes, o governo brasileiro deu essa região ali, dessa represa, que era de São Paulo, pro Paraná. E aí, quando se separam, o Paraná vira e fala assim: agora que nós, Sul, somos um país independente, essa represa é nossa. Aí o Brasil vira e fala: Não, a represa é nossa. A gente deu para o estado que era nosso. A represa é nossa. E aí o Paraná vira e fala: Não, tá no meu, vocês me deram, tá no meu território. Essa é a treta da Crimeia, galera. Então, enquanto ainda era União Soviética, a União Soviética deu esse território para uma das suas unidades administrativas, que por acaso era da Ucrânia. E quando a Ucrânia se tornou independente, a Crimeia foi pro território dela. E a Rússia virou e falou: Não, é minha. Aí a Ucrânia falou: Não, é minha. Essa é a briga.
E aí, gente, chegamos, né? Vocês estão prontos? Finalmente, o fim da União Soviética. Chegamos nesse momento tão icônico, né, das relações internacionais e da geopolítica internacional. A gente não tem como falar da Ucrânia independente sem falar do papel dos Estados Unidos. Porém, antes da gente falar sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre o que causou o fim da União Soviética. Vamos? No final dos anos 80, início dos anos 90, eles foram marcados por uma crise muito profunda da União Soviética. A gente tinha ali, final da Guerra Fria, né? Foi uma luta incessante entre o sistema capitalista e o sistema soviético no mundo inteiro. Para quem diz que a Guerra Fria foi uma guerra em que não foi disparado nenhum tiro, fala isso para um vietnamita pra você ver o que acontece com você. Bom, essas crises que a gente vai tratar aqui, elas acabaram culminando finalmente no colapso da União Soviética e na declaração da independência da Ucrânia. Mas antes da gente chegar na independência da Ucrânia especificamente, e o nome desse capítulo, que é Independência da Ucrânia e a relação dos Estados Unidos com essa questão, a gente vai falar um pouquinho sobre esses três tópicos, que são a crise interna, as reformas do Gorbachev e o golpe fracassado de agosto de 1991. Primeiro, crise interna. Aqui eu coloquei uma chargezinha, que é o Gorbachev. Foi o último, né, líder da União Soviética, e ele tá aqui no naviozinho afundando. A União Soviética, gente, ela enfrentava uma crise multifacetada. A economia, ela tava em colapso, a corrida armamentista, não um fracasso, não dá pra dizer que foi um fracasso, e não dá pra dizer porque eu tô lendo agora, inclusive fica de indicação pra vocês, eu tô lendo esse livro que a Companhia das Letras me mandou, ele se chama O Futuro da Geografia, como o poder e a política no espaço transformarão o mundo, e é basicamente a geopolítica, enfim, na lógica do espaço. E na corrida espacial, por exemplo, a Rússia se deu muito bem, apesar do feito mais famoso, ter ficado com os Estados Unidos, a Rússia foi muito bem. A corrida armamentícia, ela conseguiu até chegar perto dos Estados Unidos e tudo mais. Só que com o colapso na economia, a corrida armamentista no auge e a guerra do Afeganistão, e não é a guerra do Afeganistão que vocês estão pensando, os recursos estavam sendo drenados muito rapidamente. E esse barco estava afundando. Vamos falar sobre essa guerra do Afeganistão rapidinho? Esse foi um conflito armado que aconteceu de 79 a 89 no Afeganistão. Governo afegão, União Soviética. Amigos, eba! Eles estavam lutando contra grupos que eram contra a União Soviética. Chuta quem criou e financiou esses grupos pra tirar a União Soviética do Afeganistão. Estados Unidos, obviamente. Inclusive, um desses grupos, não sei se vocês conhecem eles também, mas eles viriam a ser eventualmente o Talibã. Então, pra quem não sabe, os Estados Unidos criou o Talibã pra lutar com os soviéticos. E isso gerou uma guerra dentro do Afeganistão, governo do Afeganistão e União Soviética juntos lutando contra esses grupos de resistência afegãos que eram treinados e financiados pelos Estados Unidos e que depois tomaram o governo do Afeganistão. Isso drenou custo humano, custo financeiro, descontentamento popular, muita opinião popular foi prejudicada com essa guerra do Afeganistão dentro da União Soviética, tá? Isso sem contar, mano, pessoalmente, tá? Trauma psicológico na galera que voltou e, tipo, foi uma guerra horrorosa. Principalmente a erosão da legitimidade do governo soviético. Porque, no fim das contas, eles perderam, né? Os Estados Unidos conseguiu cravar as suas garras no Afeganistão. Eles saíram perdendo e isso deu uma ferrada na legitimidade deles. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, são furinhos. Furinhos no casco desse barco. E a coisa foi piorando internamente, externamente, a coisa foi ficando feia. Aí a gente tem as reformas do Gorbachev. Aqui, gente, realmente, a minha pronúncia, eu vou ficar devendo. A gente tem dois períodos. O período de perestroika e glasnost. Em meados da década de 80, o Gorbachev, que era, né, até então, o cara que liderava ali a União Soviética, e ele introduziu essas medidas, né, essas reformas. A perestroika, reestruturação econômica da União Soviética. E a glasnost é a abertura política. Quais eram os objetivos do Gorbachev? Revitalizar a economia soviética estagnada, porque estava estagnada, e modernizar o sistema político, permitindo maior liberdade de expressão e participação pública. As políticas do Gorbachev não deram certo. Eu não preciso nem explicar isso pra vocês, né? O cara entrou em 80, ele acabou com a União Soviética em 10 anos. Óbvio que não foi só ele, mas enfim. A glasnost, ela promoveu a liberdade de expressão, ela promoveu, assim, supostamente, e a transparência, levando a um debate aberto sobre os problemas da sociedade soviética. Então, basicamente, gente, uma coisa meio que a China fez nos anos 70, só que bem mal feito, assim. O que ele fez foi basicamente abrir pra toda a corrupção, ineficiência econômica
e as atrocidades do passado soviético. Claro, não tá errado, mas isso não contribuiu para a boa imagem da União Soviética. Então, o que ele achou que seria um passo a favor do futuro e da modernização, na verdade, acabou desmantelando ainda mais a legitimidade do Estado soviético. Essa abertura encorajou mais críticas ao regime que, novamente, devem ser feitas. Se o regime está errado, o regime tem que ser criticado e ponto final. E alimentou muitos sentimentos nacionalistas. De quem, galera? Chuta quem teve os seus sentimentos nacionalistas incentivados. Aqueles países que foram principados, foram reinos, foram estados medievais anteriormente, como Polônia e Lituânia e Estônia e Cazaquistão e Azerbaijão e Ucrânia, para que eles começassem movimentos de independência nas repúblicas soviéticas. Isso, obviamente, né, inclui a Ucrânia. Essa glasnost, ela também resultou em uma perda do controle da informação e da narrativa por parte do governo. Então, o que antes a União Soviética tinha com muita força, né, e que era uma das coisas que a mantinha de pé, que era esse controle da narrativa por parte do governo, acabou. E criou um ambiente de instabilidade e incerteza muito grande. E, gente, eu tô falando aqui, eu acho que tá soando um pouco como se fosse uma coisa 100% negativa. E não necessariamente, tá? Isso aí acho que cabe você a julgar. O que eu tô falando aqui é muito mais no sentido de que, se o objetivo dele era manter o Estado soviético, ele fracassou. E isso é fato. E aí a gente tem a perestroika, que é a reconstrução econômica. Ela visava reformar a economia soviética, introduzindo elementos de mercado e descentralizando o controle estatal. Basicamente, vendendo as estatais, vendendo para a iniciativa privada e privatizando grande parte das estatais e das coisas de poder público da União Soviética. Então, fazendo basicamente a capitalização do Estado, né? Obviamente, eles encontraram resistência dos setores mais conservadores do Partido Comunista, mas aquele ponto não tinha o que fazer. A União Soviética, ela já estava fundada. É isso aqui, ó. Ela já estava aqui, ó. O cara só bateu continência e fez o que ele tinha que fazer para agradar quem ele queria agradar, e foi exatamente isso que ele fez. Obviamente, não conseguiu resolver os problemas econômicos da União Soviética. A levou, né, à escassez de bens, inflação e ao declínio dos padrões de vida dentro da União Soviética. A década de 80 e de 90 foi uma época, assim, em que essas medidas, elas diminuíram muito o poder de compra, diminuíram muito o acesso a produtos, diminuíram muito o acesso a bens de consumo, aumentaram muito a inflação, diminuíram a oportunidade de emprego. Não preciso dizer nada, né, que vender estatal também enfraqueceu o controle central do Estado, dissipou o poder econômico e o poder de controle das estatais e dos bens de consumo e dos bens de produção que o governo soviético tinha. Teve ainda mais uma ascensão dos nacionalismos, né, de movimentos de independência nas repúblicas soviéticas e tudo mais. Essas repúblicas que eu falei pra vocês, essas unidades administrativas, então, eles não queriam afundar junto. Aumentou cada vez mais esse nacionalismo e tudo mais. Elas acabaram por liberar forças centrífugas, especialmente dos movimentos nacionalistas nas repúblicas não russas. O que vocês entendem por forças centrífugas nesse contexto? Quem lembra aí das aulas de biologia? Nas aulas de física também, né, a gente estudava isso. O que uma força centrífuga faz quando você tira sangue? Vocês já viram o que acontece quando você tira sangue e eles colocam na centrifugadora para girar? Você sabe o que acontece? Se descentraliza. Há uma fuga do centro. Então, o que aconteceu foi uma descentralização do poder e uma separação. A analogia do sangue, né, ela é muito boa porque separa as hemácias do plasma. Foi exatamente isso que aconteceu com a Rússia, né? Começou a acontecer. E aí a gente tem o pingo no i, né? A gota d'água, né? O ponto final nesse afundamento da União Soviética, que é o golpe de agosto de 1991. Uma tentativa de golpe por parte dos comunistas linha dura contra o Gorbachev. Essa galera que não concordava com o Gorbachev, com tudo que ele estava fazendo, com a venda das estatais e com a privatização, essa galera tenta dar um golpe de Estado no Gorbachev. O golpe fracassa e destrói, por fim, a autoridade do Partido Comunista Soviético e de Gorbachev. Não é só o Partido Comunista que sai ferrado nessa, o Gorbachev também. Porque ele não tem o apoio nem do próprio partido, sabe? Ele não tinha apoio da população, ele não tinha apoio... Sabe aquele áudio do Agostinho Carrara que ele fala: os pobres me odeiam, os ricos me odeiam, a classe artista me odeia, a classe trabalhadora me odeia, os burgueses me odeiam, todo mundo me odeia, agora tá tudo certo. Era o Gorbachev naquele momento. E isso acelerou ainda mais a desintegração da União Soviética, né? Houve ainda mais naquele momento... E parece que eu tô me repetindo muito, mas é porque tenho que me repetir um pouco, ao fortalecimento dos movimentos de independência
ucranianos. Naquele momento, as repúblicas soviéticas ganharam ainda mais força com o enfraquecimento da autoridade do partido, o Gorbachev completamente na lama. Era o momento. E não é à toa que, em 24 de agosto de 1991, a Ucrânia declara a sua independência, né? Apoiada por um referendo de alta participação popular, onde mais de 54% das pessoas votaram sim a favor da independência da Ucrânia, antes mesmo da dissolução da União Soviética enquanto Estado. E, gente, aqui finalizamos a nossa primeira parte da aula sobre Ucrânia e Rússia, que é a criação do Estado ucraniano enquanto Estado legítimo, né, em sua independência em 91, mas mais do que isso, na sua identidade nacional ucraniana, né, de onde surgiu a identidade nacional ucraniana.